Você já fez um acordo que parecia a única saída para os seus problemas? Eu fiz. E agora, cada noite é um lembrete do preço que paguei. O que eu perdi? E o que você estaria disposto a sacrificar para ter tudo o que sempre quis? Os primeiros anos do meu negócio foram um pesadelo disfarçado de realidade. Cada dia era uma luta para sair de um buraco profundo, onde as dívidas me apertavam como uma corda ao redor do pescoço. A pressão parecia me sufocar a cada passo. O calor das cobranças, a falta de clientes e as ameaças do banco se intensificavam, como uma sombra que se estendia cada vez mais sobre minha vida. Meu comércio, que antes parecia promissor, estava à beira do colapso, e eu não conseguia ver uma saída. Cada tentativa de respirar era como engolir a areia em um deserto. Meus sonhos estavam se transformando em pesadelos, e a única coisa que eu tinha eram promessas vazias e uma conta bancária cada vez mais em queda. Foi nesse abismo que comecei a ouvir os sussurros. Seu Antônio, falavam as pessoas, com um tom quase reverencial, de alguém que podia resolver qualquer problema. Falavam de um homem, um tal de Dom Emiliano. Ele seria capaz de curar todas as minhas dores, mas o preço? O preço era outro assunto. Um pacto com o diabo, diziam em risos nervosos. Quando ouvi pela primeira vez, apenas ri. Parecia um conto de assombração. Mas, à medida que os dias passavam, o desespero me corroía, e a solução que parecia absurda se tornava cada vez mais tentadora. Naquela noite, depois de fechar minha loja, decidi que faria o impossível para escapar daquela realidade cruel. O caminho até o rancho de Dom Emiliano parecia um pesadelo em si. A estrada que levava até lá era tortuosa, cheia de buracos e com uma vegetação morta que parecia me engolir. O rancho de Dom Emiliano estava perdido entre árvores secas, em um lugar que ninguém ousaria chamar de lar. Quando cheguei, a casa era um reflexo do que eu sentia por dentro. Velha, quebrada, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. O ar estava carregado, e uma sensação de morte pairava sobre a terra. Quando entrei, fui recebido por Dom Emiliano. Ele me olhou de forma penetrante, como se soubesse de todos os meus medos e angústias antes mesmo que eu falasse. Seus olhos eram hipnotizantes, e sua risada torta me fez sentir como se ele estivesse rindo de algo muito mais profundo do que minha miséria. Ele disse, com uma calma assustadora: "Sabe o que procura, e sabe o preço que tem." Minhas palavras falharam por um momento, mas finalmente consegui perguntar: "Que preço?" Ele me olhou, e uma sombra pareceu passar por seu olhar. "A sua vida, mas não agora, mais adiante," disse ele, a voz rouca ecoando nas paredes de sua casa sombria. O ar ficou mais quente, e uma sensação de opressão me envolveu, como se estivesse sendo engolido pelo próprio ambiente. Eu não hesitei. Assinei. O papel estava velho e coberto com símbolos que não compreendia, mas naquele momento, tudo parecia irrelevante. Usei meu próprio sangue, e quando terminei, as velas se apagaram, deixando a casa imersa na escuridão. Uma voz grave, que parecia vir de todas as direções, disse: "O trato está feito." Naquele instante, o chão começou a se aquecer, e chamas surgiram do nada, tomando a forma de uma sombra gigante e sem rosto. Seus olhos, como brasas, ardiam de uma maneira inumana. A sensação de ser observado se intensificou. Saí daquela casa com a sensação de que havia perdido uma parte de mim ali, mas o que viria a seguir eu nunca poderia imaginar. No dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Meu negócio, antes em frangalhos, começou a florescer. Clientes apareceram do nada, e as dívidas começaram a desaparecer como se nunca tivessem existido. O dinheiro entrou de forma abundante, e minha loja se encheu de vida de uma maneira que eu jamais imaginei. Mas, à medida que a prosperidade se instalava, algo sombrio se esgueirava nos cantos da minha mente. Eu sentia um peso no ar, uma sensação constante de que algo estava observando meus passos, como um caçador que espera pacientemente sua presa. Cada noite, o medo se tornava mais palpável.
Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o cansaço, que a mente estava sobrecarregada. Mas as sombras começaram a se manifestar. Após o expediente, quando eu apagava as luzes da loja e trancava a porta, uma sombra se estendia sobre a parede. Eu sabia que não havia ninguém ali, mas o medo tomava conta de mim como um manto de escuridão. Quando entrei no carro e olhei no retrovisor, uma figura estava sentada no banco de trás. Olhei rapidamente e o banco estava vazio. O ar ficou pesado, denso, como se alguém tivesse acabado de respirar no meu rosto. Aquela noite foi um pesadelo. Sons de garras arranhando as paredes da minha casa ecoaram pela noite, deixando-me paralisado de medo. Fui investigar, mas não encontrei nada. Voltei para a cama, mas as luzes começaram a piscar. Foi então que eu a vi. Uma figura escura, alta, com olhos ardendo como brasas, parada no canto do meu quarto. Ela sussurrou com uma voz que parecia vir de todas as direções. Não se esqueça do trato. Fui tomado por uma paralisia profunda. Não consegui me mover, não consegui gritar. Ela desapareceu tão rápido quanto apareceu, deixando um silêncio aterrador. O medo se instalou de forma definitiva. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia mais controlar a situação. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado ficou insuportável. Minha saúde começou a se deteriorar, como se uma presença invisível estivesse me consumindo lentamente. Os pesadelos se tornaram constantes, e a figura sempre estava lá. O trato parecia se expandir para além do que eu havia imaginado. Uma noite, ao acordar assustado, olhei para o meu escritório e encontrei o contrato. Ele estava intacto, mas havia uma nova linha escrita nele, em tinta vermelha. O tempo corre. Tentei queimá-lo, rasgá-lo, mas ele sempre retornava intacto, como reflexo de minha própria maldição. A sensação de ser vigiado tornou-se insuportável. Eu estava perdendo o controle, e o medo se tornava uma presença constante, como o espectro que me acompanhava em cada passo. Meu negócio prosperava, mas o custo era muito maior do que eu imaginava. Desesperado, decidi voltar ao rancho de Dom Emiliano, esperando encontrar uma forma de reverter o que havia feito. Quando cheguei lá, o lugar estava em ruínas. A casa parecia ter sido abandonada há décadas, como se o tempo tivesse engolido aquele pedaço de terra. No chão, marcas queimadas formavam um pentagrama, o mesmo símbolo que eu havia visto no contrato. As chamas surgiram, e uma figura alta e aterradora tomou forma, vindo das sombras. A voz grave, que parecia vir de todos os cantos, disse: "Já não está satisfeito com o que tem?" Eu soube, naquele momento, que o preço que paguei estava apenas começando a se revelar. Eu não estava mais no controle, e tudo que eu havia desejado estava se transformando em uma maldição. Naquela mesma noite, as aparições começaram a se tornar mais frequentes. Enquanto revia as câmeras de segurança da minha loja, vi algo que me congelou. Às 3h33 da madrugada, uma sombra se movia entre as estantes. Não era uma pessoa, mas uma névoa negra, com uma intenção própria. Seus olhos brilharam como brasas, e eu senti o terror tomando conta de mim. Sabia, então, que não havia mais saída. A voz, agora mais próxima do que nunca, sussurrou, com uma frieza mortal: "O tempo está se esgotando." O medo me consumia por completo. A prosperidade que eu havia alcançado tinha um preço muito mais alto do que eu jamais poderia imaginar. E, no fim, eu não sabia se conseguiria viver com isso, ou se já estava perdido para sempre. O trato havia sido feito, e agora ele estava me cobrando, noite após noite, até que não restasse mais nada de mim.